Salve, salve galerinha! Bem-vindos para mais uma aula de História e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as consequências da família real aqui no Rio de Janeiro. Vamos lá? A primeira medida tomada por Dom João e que trouxe um grande impacto para a história do Brasil foi a abertura dos portos às nações amigas. Entenda que, até esse momento, vigorava um pacto colonial. O que era isso? Era um acordo entre a metrópole, Portugal, e sua colônia, o Brasil. Nesse acordo havia uma ideia de exclusivismo comercial. O que quer dizer isso? A colônia, por exemplo, o Brasil, só poderia vender seus produtos para Portugal, para sua metrópole. Assim como só poderia comprar os produtos que viessem da sua metrópole. Ou seja, Portugal controlava essas negociações. Com a corte no Rio de Janeiro, obviamente, com as invasões napoleônicas a Lisboa, essa dinâmica teve que mudar. Então, Dom João foi obrigado a abrir os portos às nações amigas. E leia-se Nações Amigas à Inglaterra, que além de ser grande parceira comercial de Portugal há muito tempo, escoltou a corte até o Brasil, né? Primeiro Salvador, depois Rio de Janeiro. Então, essa aliança entre Inglaterra e Portugal vai gerar muitos frutos para a Inglaterra. Logo após a abertura dos portos, em 1810, Inglaterra e Portugal assinam um tratado de aliança e amizade de comércio e navegação, no qual eles estabelecem acordos econômicos. A princípio, os produtos ingleses importados para o Brasil pagariam 15% de impostos. E olha que coisa interessante, os produtos que viessem de Portugal, que era a nossa metrópole, pagariam 16%, enquanto as demais nações, 24% seria uma taxa de imposto. Ou seja, a Inglaterra tinha grandes vantagens, que para ela era ótimo, porque ela estava vivendo os efeitos da Revolução Industrial, ou seja, sua produção era gigantesca, e ela precisava de um mercado para consumir esses produtos. Além disso, eles começam a pressionar também Dom João a acabar com o tráfico negreiro. E o objetivo era que a escravidão acabasse, porque assim aumentaria os consumidores, porque escravo ele não tem dinheiro para consumir. A partir do momento que esses escravos ganham a liberdade, se tornam livres, eles se tornam consumidores. Então essas duas cláusulas, elas são muito importantes para a Inglaterra, entre outras. Como, por exemplo, os ingleses que cometessem algum crime seriam julgados por magistrados e pela lei inglesa. Além disso, também fica autorizado a construção de cemitérios e templos protestantes e, obviamente, a Santa Inquisição ela não poderia mais agir, já que esses protestantes, uma outra religião, estava se fixando aqui no Brasil. A Santa Inquisição, que matava quem eles consideravam infiéis, hereges ou outras religiões além do cristianismo, ela tem que ser suspensa, até para esses ingleses terem maior liberdade aqui no Brasil. Um outro ponto muito importante vai ser a suspensão do alvará que proibia as manufaturas no Brasil. Até esse momento, como nós tínhamos que comprar os produtos manufaturados na nossa metrópole, o Brasil era proibido de produzir manufaturas. A partir desse momento, com a corte aqui, elas são liberadas, inclusive há um estímulo para trazer matérias-primas para a sua produção, porque Dom João, aqui no Brasil, tentava transformar cada vez mais a sede do governo português numa nação muito próxima do que seria as nações europeias. Tanto é que ele vai autorizar a construção de bibliotecas, museus, ele vai estimular a moda, trazendo produtos de fora, assim como também vai autorizar a criação de faculdades no Rio de Janeiro. Então, aos pouquinhos, ele tenta transformar essa sede, que era muito provincial com a sua chegada, em a grande sede do Império Português aqui no Brasil. Então, aos poucos, o Rio de Janeiro vai assumindo uma nova perspectiva, uma nova fachada, com a criação de várias coisas, como, por exemplo, ele manda construir a Real Academia Militar para fazer o treinamento militar das pessoas, ele vai criar o Banco do Brasil, que era muito importante, ter um banco nacional para gerenciar as finanças, ele manda construir o Horto Real, que hoje é o Jardim Botânico, que vai ser uma peça muito importante para a nossa história, porque vai ser lá que vão ser plantadas as primeiras mudas de café,
e que vai se perceber que o Brasil ele tem um clima propício para a sua produção. Tanto é que, ao longo do primeiro e segundo reinado, esse vai ser o maior produto exportado pelo Brasil, nossa maior riqueza. Então, o horto ele tem uma importância muito grande. Ele vai permitir, como eu já falei, a criação de faculdades, ele vai liberar a criação da imprensa nacional. Só que essa imprensa nacional, essa Gazeta do Rio de Janeiro, ela vai passar por uma censura. Lembrando que Dom João, ele era um rei, um imperador do Brasil. Ou seja, qualquer pessoa, qualquer mídia naquela época, né, jornais, revistas, livros que falassem mal do governo, sofriam uma censura. Então, essa liberdade de imprensa, de ter uma imprensa, não era a liberdade de falar tudo aquilo que os jornalistas gostariam. Também, em 1810, é transferido para o Brasil os arquivos da Real Biblioteca Portuguesa, contando com mais de 60 mil exemplares de livros, revistas, mapas, estampas, medalhas, uma série de coisas vem para o Brasil e vai dar origem à nossa Biblioteca Nacional. Então, aos pouquinhos, o Rio de Janeiro vai se transformando, principalmente numa questão arquitetônica e cultural. E nesse aspecto, talvez o que tenha sido mais significativo foi a missão artística francesa que aconteceu em 1816. Com o fim da Era Napoleônica, muitos artistas que, inclusive, trabalhavam para Napoleão, ficam desempregados. Então, eles pedem para Dom João um emprego. Então, ele decide trazer para o Brasil vários desses franceses extremamente talentosos, como Debré, Taunay e uma série de outros que vão retratar o Brasil naquela época. Então é muito engraçado, porque os registros que a gente tem, algumas imagens, pinturas, que é desse período do Brasil imperial, a gente se deve a alguns franceses. E foram eles, de certa forma, comandados por Napoleão, que levaram a família real portuguesa para o Brasil. Então vamos falar um pouquinho, talvez, dos dois expoentes mais significativos dessa missão artística francesa. Taunay, que foi um pintor que trabalhou com Napoleão, para Napoleão, ele esteve aqui no Brasil durante 5 anos e ele retratou várias paisagens do Rio de Janeiro. Então, o que a gente tem, e aí o que vocês estão vendo aqui no fundo, são algumas desses momentos que ele capturou do Brasil Império. Então é muito interessante a gente poder ver o Brasil a partir do olhar dos estrangeiros. Então, olhar para uma obra dessa é você olhar um pouquinho e vislumbrar aquele passado. Um outro pintor, e confesso que eu sou completamente apaixonado por ele, Jean-Baptiste Debré, ele veio para o Brasil, ele ficou um pouco mais de 10 anos aqui no Brasil. Ele escreveu um livro com mais de 150 ilustrações chamado Viagem Pitoresca ao Brasil. E nessa viagem para o Brasil, para o Rio de Janeiro, ele vai retratar desde a corte portuguesa e aquelas visões bem românticas ligadas à Europa, mas também vai capturar o nosso cotidiano. Então, graças a esse pintor extremamente talentoso, a gente tem cenas do nosso cotidiano. Como era a casa senhorial, como as mulheres trabalhavam com a costura, ou também como eram as refeições dessa família fluminense. Então, graças a ele, a gente pode vislumbrar um pouquinho sobre como era esse cotidiano. Além disso, ele também vai produzir obras lindíssimas, retratando como eram os indígenas aqui no Brasil naquela época, e sem sombra de dúvida, o que traz mais impacto para a gente, e que é muito interessante a gente sempre estar construindo um novo olhar sobre essas pinturas, é como ele retrata os negros, como eles eram vistos, como eles eram tratados naquele período colonial. Desde como eles eram castigados publicamente nas praças, como essa imagem que aparece aqui para vocês, onde a gente vê uma pessoa castigando um negro, e aí é interessante você perceber que é um negro castigando um outro negro, assim como a gente consegue perceber como eles eram tratados quando eles eram fujões, eles tinham os grilhões amarrados no pescoço para evitar a fuga, como eram alguns castigos físicos. Então, se não fosse essa missão artística francesa, esses pintores que trouxeram esse olhar sobre o Rio de Janeiro, talvez a gente não tivesse um vislumbre tão vivo de como era a nossa sociedade. Então, a missão artística francesa, ela produziu esses olhares sobre o Brasil
que hoje em dia são muito importantes para a gente e principalmente para o ensino de história. Então, galerinha, a corte no Rio de Janeiro, ela não trouxe só apenas transformações econômicas, ela não trouxe apenas uma mudança da corte de país, ela trouxe grandes transformações políticas, econômicas, obviamente, mas arquitetônicas e culturais para o Rio de Janeiro. Então, galerinha, a gente vai ficando por aqui e no próximo vídeo eu vou falar um pouquinho sobre como funcionou essa política externa com Dom João aqui no Brasil, tá bom? Curtam, compartilhem, se inscrevam no canal e até a próxima aula.